palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senadora. E talvez a história quis que Vossa Excelência estivesse aqui neste momento, no dia de hoje, na última sessão desse período legislativo, presidindo o Senado da República. Talvez essa seja a maior homenagem que se faz à mulher brasileira, com Vossa Excelência fazendo esse marco final desses trabalhos desse período. Talvez esta seja a maior simbologia do Senado da República em defesa da mulher, que tão bem foi representada nesta casa durante esse ano. Talvez esta seja a forma de nós falarmos às mulheres do Brasil que elas verdadeiramente precisam se posicionar mais para estar mais representada, ou estar bem representada, ou estar sempre representada nas casas congressuais, quer nas câmaras de vereadores, quer nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado da República, na Presidência da República, nos ministérios, em todos os organismos em que se possa verdadeiramente ter uma representação e demonstrar o valor, a sabedoria, a responsabilidade da mulher na história deste país. Senhora Presidenta, senhores e senhoras senadoras da República, algumas simbologias são importantes para a vida dos povos, das nações e para a formação da cidadania, principalmente da nossa juventude. Acabei de ler, quando presidia esta casa, há alguns minutos atrás, duas decisões deste Senado da República quanto à participação popular nos atos legislativos. Primeiro, tivemos a oportunidade de falar da participação popular através de e-mail, e a população, de modo geral, quem se dispõe, mandou para essa casa alguns pedidos ou algumas sugestões para que se pudesse transformar em projeto de lei. Quero dizer que é um instituto que esse Senado, através da sua mesa diretora, fez nos últimos tempos, para dar a oportunidade para que a sociedade possa participar da atividade legislativa. E diz essa regulamentação de que qualquer ideia, e aqui especificamente, foi uma ideia que veio das ruas para a regulamentação das atividades de marketing de rede. E esse apoiamento alcançou 20 mil manifestações. E com esse número de manifestações, esta matéria, ou esta indicação, ou esta vontade, ou essa manifestação das ruas, poderá se transformar em um projeto de lei que será estudado logo em seguida pela comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e transformando isso aí possivelmente em uma lei posterior. É uma forma das ruas participarem. É uma forma do cidadão comum que está lá na sua oficina de trabalho participar também da confecção de leis, dando sugestões, e o Congresso, a partir daí, aceitando essa sugestão e mandando depois aqui para a Casa Legislativa e transformando de lei e participando do ordenamento jurídico do país. Não só essa medida, que foi uma medida importante, e eu passo a ler aqui novamente, o que foi que a presidência decidiu. A presidência informa ao plenário que encaminha para a análise da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa a ideia legislativa número 11.322, sugestão do projeto de lei. Essa ideia veio lá da população através da internet, mandou aqui para o Congresso tabulou e aqui vai mandar para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Teve 20 mil assinaturas e, portanto, alcançou o apoiamento que exige essa resolução da mesa. A presidência esclarece que este é mais um instrumento disponibilizado pelo portal E-Cidadania, que permite ao cidadão sugerir uma ideia legislativa para análise da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, no intuito de fomentar a discussão sobre determinada matéria e que pode vir a ser convertida em projeto de lei. Desta maneira, o Senado Federal
prossegue na sua política de interação da instituição com a sociedade brasileira, buscando novos e mais eficazes canais de participação do cidadão nas atividades legislativas. E aí onde eu falo, como falei ontem também nessa tribuna, de que as ruas falam, de que as ruas intuem, de que as ruas, ela dá a sua manifestação. E as casas congressuais não podem ficar mocas, não podem ficar surdas a essa manifestação das ruas. Eu tenho certeza que essa decisão do Senado Federal muito vai estimular a cidadania, as instituições, aos homens livres, aos homens de bons costumes, as pessoas que verdadeiramente pensam num Brasil melhor, num Brasil de vanguarda, no Brasil em que esquece o seu passado de ódio e transforma isso numa absolvição daqueles que realmente foram mal entendidos durante a sua participação histórica. As ruas falam, eu volto a dizer aos senhores, porque é das ruas que nascem as leis. E se o Senado, se as casas congressuais estiverem antenadas em todas as suas dimensões, vai sentir que essas ruas falam direitinho, que elas mandam o recado para cá, que ela manda os recados para os seus dirigentes, que ela manda o recado de uma forma amena, mas se não ouvirem, ela engrossa a sua voz e ela começa a falar mais alto, como falou no meados desse ano que se passa. Ela fala porque, na verdade, não suporta as mazelas do Estado quando está anacrônico, do Estado quando está engessado, do Estado quando não atende às suas principais atenções ao cidadão, como, por exemplo, dando a atividade básica da saúde, da educação, da segurança. Ela reage contra o Estado que só se especializou na arrecadação, mas não especializou na distribuição dos recursos que é oferido por todos. As ruas falam. Os mascarados falaram nas manifestações de ruas. As prostitutas falaram também. Os sem terra falaram, a igreja falou. Os centros espíritas falaram. A maçonaria falou, os clubes de serviço também falaram. Os prontos-socorros entulhados de miséria humana, de pessoas que não têm, às vezes, condições de ter uma injeção na sua última hora de vida. Eles falaram, estão falando com os prontos-socorros sem funcionar e a miséria instalada na família brasileira através da doença e da dor. Os dados da saúde falam alto no coração do Brasil. Tanto é que impulsionou esse novo programa Mais Médico para o Brasil, que a senadora Vanessa falou há pouco aqui. A falta de segurança para o cidadão também fala através das ruas. Quando o cidadão tem que ficar trancafiado em casa e o bandido solto na rua, os dois estão falando. O bandido está falando da ineficiência do Estado e a família está falando também da eficiência do Estado. As ruas falam quando falta escola para os nossos filhos. Quando eu tenho que ser bitributado, pagando o meu imposto normal e pagando a escola particular para o meu filho. As ruas falam quando eu tenho que fazer a minha segurança pessoal, quando o Estado deveria me dar essa segurança pessoal e não me dá. As ruas falam quando, lastimavelmente, eu tenho que ter um plano de saúde particular e pago os meus impostos religiosamente para que o Estado me dê a saúde necessária que eu preciso. As ruas reclamam quando as leis não são cumpridas. As ruas reclamam quando não se vê a justiça instalada para absolver ou para condenar aqueles que precisam dessa justiça. As ruas falam quando os políticos falham. As ruas falam quando os políticos não cumprem a sua obrigação para com a nação. Quero crer, senhora presidente, senhores e senhoras senadoras, de que esta nação, a passos ainda lentos, está caminhando para um porto da paz, para um porto da harmonia, para um porto da conciliação. Mas enquanto essa nação, este país, não pagar a sua dívida social para com o cidadão, nós não caminharemos plenamente para isto. As dívidas sociais desse país é muito grande. Basta olhar as favelas. Basta olhar a prostituição. Basta olhar o consumo de droga. Basta olhar as fronteiras que flui a droga entrando para cá e matando a nossa juventude. Matando os nossos filhos. Matando aqueles que serão a esperança desse Brasil futuro.
enquanto o Estado brasileiro não assumir o seu compromisso face a face com a população, lastimavelmente nós não seremos uma nação desenvolvida. Nós não seremos uma nação que está caminhando para a paz e tranquilidade. Alguns atos aqui e ali falam isso, mas outros atos ali e acolá não falam isso. Um ato que falou forte essa semana para a nação. 2 atos nos últimos 15 dias. Primeiro, a ida ao encontro do corpo de Mandela, do espírito de Mandela, da vocação de Mandela, do vulto histórico Mandela, quando saiu deste país aqui a presidenta Dilma e fez uma conciliação nacional, chamando todos os ex-presidentes para acompanhá-la, para reverenciar esse maior vulto do século passado da humanidade que chama-se Mandela. E naquele avião, ali estava embarcado um voto de conciliação nacional. Quando estava ali o presidente Sarney, que veio protagonista de uma ditadura, mas que foi um presidente da transição, com a morte do titular Tancredo Neves. Ali estava naquele avião o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente da modernidade, o presidente que deu uma condução para a rearrumação da economia desse país, um presidente que deu uma nova tonalidade à forma de conduzir os negócios públicos. Naquele avião estava o presidente Collor de Mello, que, indiscutivelmente, ainda a história não o redimiu, que a história foi dura com ele, porque ele ousou também. Não quero dizer aqui que ele foi um príncipe da santidade, não quero dizer também que os seus algozes o pegaram de cheio. Um presidente que pegou o Brasil fora da modernidade e teve coragem de ousar para o mundo e abriu as portas para o mundo e mostrou que lá fora tinha alguma coisa fazendo muito melhor que aqui. Peitou esse Congresso Nacional, peitou as instituições que, na verdade, anárquicas e também corroídas, e a falta um pouquinho de sensibilidade não deixou com que ele levasse o plano até o final e foi obrigado a renunciar a presidente da República. E gozado que naquele mesmo avião estavam aqueles que eram contra e a favor no período da renúncia Collor. Naquele mesmo avião estava o presidente Lula, que indiscutivelmente, um homem que veio das massas, veio das ruas, veio dos sindicatos, um homem que na verdade formou a sua argamassa política nos embates das ruas, um homem que conseguiu mostrar à nação que um filho de um trabalhador retirante pode chegar na democracia a presidente da República. Um homem que mostrou à nação de que o homem simples também sabe administrar e sabe gerir. Mesmo que ele não tenha tanta teoria na cabeça, mas ele pode, através da sensibilidade humana, ele pode fazer com que a nação cresça e o respeite, e ele pode fazer o bem da humanidade. Quantos miseráveis foi erguido à condição de uma classe média baixa? Pessoas que não comiam proteína todos os dias, mas que conseguiam, através da distribuição melhor de riqueza, ter o alimento da sua casa, ter as condições mínimas de vida. Tirou-os da miséria absoluta e os colocou nas condições de consumo. Estava naquele avião o presidente Lula. E estava comandando aquela comitiva a presidenta Dilma Rousseff, que também filha de imigrantes, mas que mostrou que a democracia desse país está consolidada, porque ela, durante o período do seu governo, não teve agora nenhum tumulto que pudesse balançar a estrutura do seu governo. As ruas falaram a ela, e ela obedeceu também. Mandou para essa casa importantes projetos, mensagem, dando à população, dizendo: eu entendi o recado de vocês. Eu entendi o que vocês falaram nas passeatas. Eu entendi o que falaram às ruas, quando manifestaram, sem liderança nenhuma, de uma forma espontânea, manifestaram a sua vontade para com a nação, os seus reclames para com a nação. Naquele avião, ao encontro de Mandela, estava ali, selado a paz nacional. Estava ali uma caravana de líderes nacionais, de todos os ângulos e viés políticos e ideológicos.
mas todos voltados para uma palavra só. A palavra que pode dizer conciliação nacional. Para dizer que essa nação não tem a vontade de guardar rancores. Essa nação não tem a vontade de guardar ódios. Essa nação não tem a vontade de guardar cisânias. Essa nação tem sim a vontade que a paz, a conciliação, a harmonia se instale no seio da sua sociedade. Naquele avião estava ali um recado para todos nós, de que não se constrói uma nação moderna com ódio, não se constrói uma nação moderna com raiva, e não se constrói uma nação moderna com perseguições. Se constrói sim, unindo todos com os seus erros e com as suas virtudes, para fazer a grande construção e reconstrução nacional. E eu diria até, aspas, que a nação está caminhando para o porto da paz, que a nação está caminhando para o porto da harmonia, que a nação está caminhando para o porto da conciliação. Não bastasse esse exemplo só da presidenta Dilma. Quero aqui dizer que teve outro exemplo antes de ontem, aqui no Senado da República. Quando, através de um projeto do senador Randolph, esta casa aceitou penitenciar, voltar a conversar com a sua história. E aqui, neste plenário, ministros de Estado, as Forças Armadas, o ministro da Defesa desse país, ministro do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, estavam todos aqui sentados, sem nenhum revanche. Estava aqui a presidenta Dilma na mesa, que tinha sido também presa, quando da sua juventude, pelas mesmas forças que comandavam a Revolução naquela época, que era a ditadura militar. Ela estava aqui, e eles estavam ali. Não eles, as Forças Armadas. Todos dizendo assim, na sua vontade, na sua cabeça, no seu coração, este é o momento da reconciliação nacional. E naquele momento, como um ato emblemático, a presidência da mesa lê a resolução que devolve ao presidente João Goulart o seu mandato de presidente da República de uma forma simbólica. Mandato esse que tinha sido retirado pela força bruta da ignorância, pela força bruta do embate político, que tinha retirado de João Goulart as condições de ser o presidente legítimo, continuar na presidência da República, e declararam o afastamento dele de uma forma mentirosa, enganosa e desrespeitosa. Mas este Congresso entendeu. Esse Congresso foi ao encontro da razão e do direito. E simbolicamente, demonstrando essa conciliação nacional também, devolveu aqui à família de João Goulart o seu diploma de presidente da República, eleito pelo povo brasileiro na década de 50. Isso, 50 e 60. Isso é uma demonstração de que a nação está caminhando a passos largos para ser uma grande nação. Porque ela está fazendo um reencontro do seu passado com o seu presente e extrapolando o seu futuro. Ela está fazendo aqui um momento de falar, olha, nós temos muito mais a fazer. Nós temos muito mais a produzir. Nós temos muito mais a mostrar à nossa juventude. Nós temos a mostrar que esse país pode ser uma potência mundial se nós melhorarmos as nossas ações. Esse país poderá ser uma potência mundial se a classe política melhorar. Esse país poderá ser uma potência mundial se todos nós, sociedade de homens livres e independentes, juntassem as autoridades e o povo para fazer essa grande construção, tirando, evidentemente, as suas vontades pessoais, as suas ambições pessoais e colocando a argamassa do amor. Quando o Papa esteve aqui no Brasil, ainda esse ano, ele nos falou que nós temos que cuidar bem do nosso coração. E o Papa Francisco foi enfático. Vamos cuidar do nosso coração. Porque é no coração, senadora, que se guarda o amor e o ódio também. É no coração que ficam os ressentimentos e que também tem o amor para se dar. E o Papa, na sua humildade, andando nas ruas do Brasil, ele nos deu essa característica de que nós temos que voltar a ser gente,
a ser humanos, a exercitar a nossa bondade e largar de lado a nossa maldade. Ele deu recado aos protestantes, às igrejas evangélicas, quando visitou uma igreja lá no Rio de Janeiro. Ele, católico, e as igrejas, tudo voltado para o cristianismo, mas cada uma pregando algo diferente. Ele foi lá e abraçou e orou junto com aquelas igrejas. Isso é conciliação. Esse mesmo papel tem feito a maçonaria para com o Brasil. Na sua tranquilidade, no seu trabalho dentro do seu templo, tem levado que também quer a conciliação nacional. Tem provado que pode fazer alguma coisa para que isso aconteça. Tem provado que com a ação conjunta dos homens livres e de bons costumes, pode-se fazer o melhor para fazer o encontro da nação. É assim que eu vejo, aqui e agora, o retrato da nação brasileira com relação ao seu futuro. Portanto, senadora, com o falar das ruas, com o clamor daqueles que não tinham voz e que passam a ter, eu quero dizer que agora nós vivemos um novo momento dessa república. Há pouco li também da presidência dessa casa. Aliás, quem leu foi Vossa Excelência. O expediente estava sobre a mesa. De um trabalho que fora feito aqui do jovem senador. Uma lei que foi instituída também por essa casa, em que o jovem que se destaca na sua escola lá, ele vem para cá e durante uma semana ele participa aqui presidindo inclusive a sessão dessa casa. E aquelas ideias melhores que saem daquele conclave, daquele encontro, transforma também em projeto de lei aqui no Senado da República. E na última estada aqui, desses alunos das escolas do Brasil, os senadores jovens conseguiram transformar duas intenções suas em projeto de lei. O primeiro, que é o de número 556 de 2013, que concede incentivos fiscais, econômicos e creditícios para o desenvolvimento das atividades sustentáveis. E o segundo, que é também um outro projeto voltado para esse mesmo sentido, no sentido de mérito à educação e financiamento desse setor. Isso é a participação do povo. Isso é o Congresso se abrindo modernamente para a população. Isso é o Congresso saindo da sua clausura e mostrando: nós precisamos da população para nos dar o respaldo, para que as medidas que aqui se tomem, elas possam ser transformadas em lei e possa vir ao encontro da tranquilidade nacional. Portanto, senhora presidente, eu quero dizer que estou imensamente feliz da nação fazer o seu reencontro e da nação buscar esquecer as suas mazelas e tirar o ódio do seu coração e aqui construir o país das maravilhas. Esse é um país lindo e bonito. Quando se vai lá fora, sente saudade daqui pelas belezas que nós temos. E vemos que nós temos tudo para ser a maior potência do mundo. E às vezes esquecemos disso. Esse é o Brasil de 8.511.000 quilômetros quadrados, 200 milhões de habitantes. É o país do futuro, com terras férteis. A natureza ainda praticamente intocada, na sua Amazônia principalmente, senadora. E agora todos nós com vontade de fazer com que as coisas da natureza preservem. Portanto, é o país que tem tudo por se fazer. É o país que eu quero entregar para os meus netos. É o país que eu quero entregar para as futuras gerações. É o país que nós temos que cuidar bem dele. Porque se ele bem dirigido agora, nós teremos condições de fazer projetos para o futuro. Esse país tem que começar a descobrir a sua vocação de líder. E no Cone Sul, ninguém melhor que o Brasil para fazer isso. Nós estamos fazendo limite com todos os países da América do Sul e da América Central, grande parte, com exceção do Chile e do Equador. Mas é necessário que a gente assuma de verdade esse país, tirando as mazelas e trazendo harmonia e tranquilidade naquelas causas maiores que o povo pede. E se o recado de julho não bastou, é necessário repensarmos, porque senão daqui a pouco nós seremos atropelados pelos fatos. Portanto, para encerrar, quero dizer que Deus me deu essa oportunidade de estar aqui no último dia dessa sessão, desse período legislativo, fazendo o último discurso de inscrição no Senado da República. E ter aqui a galeria com várias pessoas que, na verdade, estão aqui, não só por curiosidade, mas estão aqui porque acreditam neste país, acreditam verdadeiramente
que nós podemos ser grande, que nós podemos ser o país da felicidade da humanidade. O país que vai matar a fome daqueles que estão lá sem poder produzir, porque às vezes não tem água nem solo bom. Daqueles que às vezes na neve, no gelo, não podem produzir. E aqui com o sol 360 dias por ano, nós podemos produzir em todas as épocas. Portanto, é o país da felicidade. Eu não diria até que é a terra prometida, mas eu diria que é a terra do maná, em que se plantando dá. E, portanto, baseado nisso, é que eu quero dizer que estou imensamente feliz por ser senador da República nesse período importante da vida brasileira, no período da reconciliação nacional, no momento em que todos nós estamos voltados para um mundo melhor. Espero que todos nós possamos, no ano que vem, ter a mesma alegria, a mesma felicidade que tivemos este ano e sentir que as coisas estão melhorando, estão caminhando, estão andando para um porto mais seguro, onde todos nós tiraremos as nossas incertezas e colocaremos a certeza de que esse é o país que nós temos que ajudar a construir. Ajudar a construir sem a inveja, sem as maledicências, ajudar a construir sem cada um pensando só no seu, sem que possa todo mundo achar que o egoísmo é que vai fazer a construção do bem. Este é o país que nós temos que fazer crescer pelas nossas forças, pela nossa inteligência, pela nossa competência. Portanto, ao encerrar, eu quero aqui agradecer a Deus por essa grande oportunidade de vir aqui representar o povo do estado de Mato Grosso, nesse momento importante da nossa história. Agradecer aos meus colegas e colegas senadoras e senadores que durante este ano nos ajudou aqui a trabalhar, a lutar para que isso acontecesse. Agradecer a todos os funcionários da casa, que aqui, até hoje, sexta-feira, estão aqui trabalhando, lutando, dando aqui o reconhecimento da sua luta também, para nos ajudar a botar o Brasil no seu campo de tranquilidade e de seguridade. Agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que aqui estivéssemos. Agradecer ao senador Jaime Campos, que titular dessa cadeira, que me deu a oportunidade de, por 2 vezes, vir aqui ao Senado da República trazer a mensagem do povo que eu represento. Obrigado, senador Jaime Campos, e eu tenho certeza que a história haverá de recompensar Vossa Excelência pelo grande trabalho que tem feito por Mato Grosso, por Várzea Grande, e que também dando a oportunidade a pessoas que verdadeiramente querem fazer o melhor. Parabenizo o senador Jaime Campos com toda a sua família e que Deus lhe dê também um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e que possamos todos nós fazer o melhor pela nação. Agradeço à minha família que no sacrifício do dia a dia me deixou vir para cá também para que pudesse aqui trazer a mensagem daquilo que pensamos e queremos para o país. Agradecer ao povo mato-grossense que há 38 anos me concede o privilégio de representá-los, quer na Assembleia Legislativa do Estado, quer no Congresso Nacional Constituinte, quer no governo do Estado como vice-governador e interinamente como governador de Mato Grosso, quer no Senado da República que aqui estou. Todos esses momentos, o povo nunca me faltou. Quando, na verdade, não tive sucesso, é porque eu não soube entender as mensagens das ruas. É porque eu não soube entender a mensagem do povo. É porque eu não soube entender, naquele momento, o que o povo queria me falar e o que eu não estava entendendo. E aí, evidentemente, que nesses momentos, o povo sabe como é vir as costas para aqueles que não entendem a sua mensagem. Espero que esse Congresso entenda a mensagem do povo brasileiro e que esse Congresso faça o melhor, esse Senado faça o melhor, para que o povo sempre esteja presente nas atitudes desta grande casa. Portanto, para encerrar, eu quero dizer aqui uma frase que eu tenho certeza que retrata o retrato desse país. A nação está caminhando para um porto de paz, da harmonia e da conciliação. E que todos nós sejamos protagonistas dessa conciliação. Muito obrigado e que Deus proteja a todos, dando um Feliz Natal e um Ano Novo àqueles que realmente precisam. Senadora, muito obrigado pela oportunidade, por ter me cedido esse tempo adicional e dizer aqui que eu estou muito feliz e volto para casa com o sentimento do dever cumprido. E quero crer que, ao fechar as luzes, ao Vossa Excelência encerrar os trabalhos desta manhã, nós todos voltaremos com a certeza de que fizemos o melhor dentro da nossa humildade, dentro do pouco que sabemos, fizemos o melhor para ajudar a construção dessa imensa nação brasileira que nasceu com o espírito de independência, de paz e de harmonia. Muito obrigado, senador.